A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Que Deus abençoe a todos nós neste começo de semana, que seja uma semana abençoada e que nós possamos encontrar todas as respostas que estamos buscando a cada dia, na direção do Senhor, na presença do Senhor, porque esse é um motivo muito especial que nós precisamos observar a cada dia da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Temos algumas pizzas, não é, irmã? 6 pizzas, estamos muito felizes, estamos fazendo um trabalho para os casais e as irmãs abençoadas, estiveram fazendo essas pizzas muito gostosas, e sobraram 6, se você tem o desejo de levar, fale com o irmão, seu Ideobrando, dona Claudete, ali para estar também sendo abençoado. Amém? Irmãos, nosso site, ele tem sido uma bênção, não é? Tem sido maravilhoso. Os 2 meses do nosso novo site, que remodelamos, já teve quase 5.000 acessos, isso, irmão? 5.000 acessos em 2 meses. Tem sido muito visto, muito abençoado. Inclusive a palestra da nossa irmã Marineide, que esteve aqui no sábado, quem não veio, já está no site. Você quer ouvir? Ouça a ministração, que foi uma bênção, segundo as mulheres que estiveram aqui, nos falaram muito bem da ministração da irmã. Então, para você que não participou, não ouviu, ouça a palestra da irmã Marineide. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu peço, amada igreja, que abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo número 17, verso número 28. Pastor, Deus abençoe, uma alegria muito grande ter a presença sua, da sua esposa, dos seus filhos aqui conosco. Amém? Finalzinho do culto, deixa eu dar um abraço aí, não vai embora, deixa eu dar um abraço no irmão aí. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso número 28. Diz assim a palavra de Deus: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? O tema da nossa mensagem hoje: olhando para o que está acontecendo ao meu redor. Amém? Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Jesus. E te pedimos, ó Pai, que nesta noite, mais uma vez, uma porção do teu Espírito, Senhor, venha sobre nós neste lugar. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, para que nós possamos continuar nesses últimos dias, antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, ministra ao nosso coração, nesta noite. Eu te louvo e já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra me incomodou nessa tarde. Confesso para os irmãos que
Eu estava indo numa outra direção e Deus me levou a estes versículos, a esta palavra nessa noite. Jesus, Ele nos deixou uma advertência muito importante para nós que estamos caminhando, uma advertência no que diz respeito à nossa caminhada, à nossa vida cristã, naquilo que estamos realizando, naquilo que estamos fazendo, naquilo na qual nós estamos nos adaptando da nova forma de viver que a palavra de Deus ela tem nos ensinado. Jesus, quando ministrou esses versículos, Ele não dirigiu essa palavra àquelas pessoas que estavam ali. Você vai ver aqui no verso número 22, que Ele chega e disse aos discípulos. Ele não disse aos fariseus, Ele não disse aos incrédulos, aos judeus daquele tempo. Jesus os chama, os seus discípulos, num particular, e começa ali a ministrar uma palavra importante para eles, para nós como igreja, para eu e para você que estamos vivendo nesses dias. É interessante que Ele não manda olhar para Abraão, para Isaac, para Jacó. Ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando a gente olha para esta palavra de Jesus, irmãos, me vem ao nosso coração, à nossa mente, a história de Ló. Nós costumamos observar que na história de Ló sempre lembramos a mulher que olha para trás e fica perdida quando Deus a chama. Nós ficamos muito focados nesta passagem, mas Deus tinha algo mais para falar não somente aos discípulos, mas a todos nós nessa noite. Quando Ele coloca estes versículos, Ele começa a nos dizer um importante fator de vida que nós estamos vivendo. Porque quando a gente olha para a história de Ló, a gente vê que Ló vai morar num lugar, nas campinas de Sodoma. Ló vai para um lugar bonito, segundo a palavra de Deus. Ló vai morar num lugar onde que emana ali um alimento como leite e mel. Ele vai morar num lugar onde que o fruto ali era grande, onde a economia era forte, onde aquela cidade produzia realidades, irmãos, muito interessantes. Ló vai morar naquele lugar, porque os seus olhos mostram para ele algo que o seu coração estava presente. Quando Abraão e Ló estavam juntos, Ló foi se enriquecendo, porque Abraão recebeu o chamado, e Ló o acompanhou quando saiu de Ur dos Caldeus, e ali Deus vai abençoando Abraão, e Ló na cola, vai recebendo ali os respingos, vai recebendo as bênçãos, vai recebendo
coisas lindas da parte do Senhor. Mas Abraão também ensina a Ló não só coisas boas, porque a própria vida de Abraão mostrava realidades que não condiziam com a palavra de Deus, porque quando Abraão desce ao Egito, ele mente. Abraão começa a realizar algumas coisas que não condiz com a palavra do Senhor, e Ló só observava. Ló estava junto. A Bíblia nos diz que eles se separam. Eles têm muito gado, eles têm muitas bênçãos, e não poderiam conviver mais um com o outro. E a palavra do Senhor começa a nos dizer que Ló vai morar em Sodoma. Mas Sodoma não era um lugar bom. Sodoma não era um lugar que fluía a bênção de Deus, apesar de toda a riqueza que aquele lugar dava. Irmãos, quando ele chega naquele lugar, ele começa a participar os seus negócios naquela cidade. Ele começa a ser um homem bem-sucedido naquele lugar. Mas, irmãos, ser bem-sucedido aos olhos humanos muitas vezes contradiz aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Ele teve muitas coisas boas lá, adquiriu, cresceu, foi abençoado naquele lugar, mas bênção não é sinônimo que possa estar agradando a Deus. Muitas vezes as realidades que ele conquistou, ter experiências com Deus, ter marcas com Deus, não quer dizer que Deus está presente, não quer dizer muitas vezes que o Senhor está aprovando tudo aquilo. Quando eu olho para Tiago e diz que Tiago diz ali que a amizade do mundo é inimizade com o Senhor, eu começo a ver que Ló começou a entrar em conflitos. E nós muitas vezes, quando começamos a amar as coisas que o mundo nos oferece, quando nós começamos, irmãos, a ter olhos somente para aquilo que o mundo nos oferece, nós vamos ter problema. Nós vamos começar a ter inimizade com o nosso Criador. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos ter lutas, e grandes lutas internas. Porque, irmãos, apesar de tudo aquilo, você não olha na vida de Ló. Você não vê Ló edificando altares como Abraão fazia. Você não vê Ló agradecendo a Deus do jeito que Abraão fazia. E quando a gente começa a observar essas realidades, a gente começa a ver que a gente não pode continuar desse jeito. Ló não percebeu uma realidade muito importante, que tudo que ele recebeu, que tudo que foi bênção na vida dele, veio das mãos do Senhor. A graça que se manifestou de Deus na vida dele foi bênção do Senhor. E quando a gente não consegue perceber isso na nossa vida, irmãos, nós vamos ter dificuldade. Quando a gente não consegue perceber que tudo que acontece na minha vida porque foi permissão do Senhor, tudo de bom, todas as coisas
felizes, alegres. É Deus que está dando para você. É Deus que está derramando para você. Agora, irmãos, ele estava tão focado ali, nos seus negócios, na sua vida, que ele não tinha olhos para tentar o que estava acontecendo naquele lugar. Há um grande perigo para todos nós, que vivemos, que buscamos, e nós não estamos errados em buscar, mas precisamos saber discernir as prioridades corretas na nossa vida. Precisamos discernir corretamente aquilo que o Pai está querendo nos mostrar, aquilo que o Pai está querendo fazer na nossa vida. Ló não conseguia olhar e ver que era uma cidade diferente. Abra comigo, eu peço até o irmão que ponha na tela aí para a gente, Ezequiel 16, capítulo 16, versos 49. Preste bem atenção. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Olha o que está escrito aqui na tela. Esta foi a tua maldade, a tua iniquidade, Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Verso 50. E também elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isso as tirei do seu lugar. Preste atenção, irmão. Não foi só promiscuidade, como a gente ouve. Não foi só aquela coisa de homossexual. Não foi só essa iniquidade que estava ali. Mas orgulho espiritual aquela nação começou a ter. Eles começaram a bater no peito. Olha, nós somos uma das melhores nações. Nós somos bons, hein? Nós construímos essa economia. Nós somos bons, hein? Fizemos todas estas coisas aqui, nós temos muito pão, nós temos prosperidade, nós temos uma vida boa. Deus viu isso. Deus viu o orgulho no coração daquelas pessoas. Deus viu que aquele povo estava abastado, não tinha lugar para o Senhor. Quando a gente, irmãos, convive com pessoas assim, e que parece que quando a gente vai se ajeitando, não é? A gente vai ficando com o jeitão do mundo, das pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, nós vamos nos afastando das coisas do Senhor. Quando a gente começa a tomar a forma daquelas pessoas que estão ao nosso redor, do mundo em que a gente vive, a gente vai enfraquecendo, a gente vai desanimando. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ver o jeito das coisas do Senhor, deixamos de ver a forma do Senhor, da palavra do Senhor na nossa vida, e vamos nos acomodando ao jeito, a forma que o mundo tem mostrado para cada um de nós. Ló se acomodou com o jeitão de viver daquela gente. Ló foi bem sucedido naquele lugar. Terra farta, terra boa,
terra de grandes bênçãos ali. Mas não era a vontade do Senhor. Não era uma cidade que Deus se agradava. Não era um lugar que Deus amava. E uma das realidades que a gente não pode deixar passar na nossa vida irmãos, é saber o meio em que eu vivo, o meio com que eu convivo, o meio com que eu declaro a minha fé, o meio com que eu estou me expondo nesses dias. Porque nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o tempo de Ló. A gente começa a ver as pessoas na sua comodidade, no seu sedentarismo, com o seu bem-estar, no conforto, nas facilidades do nosso dia a dia hoje. E nós começamos a querer com que essas facilidades que estão nos adentrando no nosso dia a dia, irmãos, e nós olhamos para as coisas do Senhor e achamos que elas têm que ser do mesmo jeito. E a gente esquece que no reino de Deus, a conquista é pelo quê? É pelo esforço. O reino de Deus, a conquista acontece quando você começa a buscar, começa a abrir mão da sua própria vida, para que possa receber do Senhor. Ló, ele achava que estava tudo bem. É uma maravilha a minha vida. Olha minha esposa, olha minha casa, olha os meus negócios. Mas Ló começou a esquecer de Deus. Ló começou a inverter as prioridades. Mas Ló era um homem justo, diz a palavra de Deus. Diz lá em Pedro, Ló era um homem justo. Mas porque Deus o amava, porque Deus o tinha na sua presença. Deus mandava sinais. Deus tentava mostrar para Ló que ele deveria sair daquele lugar, mas ele não conseguia entender. Ele foi levado cativo, e Abraão foi lá tirar ele daquele cativeiro. E quando a gente espera que Ló vai tomar um novo caminho, vai tomar uma nova forma de viver, ele volta para Sodoma. Ele volta para o mesmo lugar em que ele estava enraizado com a sua vida toda, os seus negócios. E começa tudo de novo. Ele não conseguia ver o que poderia acontecer com aquele lugar. Quando a gente está tão focado naquilo que a gente quer, tão determinado naquilo que a gente se propõe, muitas vezes a gente esquece o contexto em que eu estou vivendo. Muitas vezes eu não consigo olhar, não consigo parar, porque eu estou tão com meus olhos direcionados para aquele problema, para aquela dificuldade. Eu estou tão focado em adquirir alguma coisa que parece que passa desapercebido. A palavra de Deus no coração de cada um de nós. Há um perigo muito grande para nós hoje. Estamos muito acomodados. Estamos com uma vida muito boa. Estamos vivendo muito bem. Temos uma casa, temos um bom carro, temos um bom trabalho, temos tudo. Mas irmãos, nós não podemos tirar os olhos para aquilo que o Senhor está querendo mostrar. E quando Ele falou aqui, Jesus
Jesus advertiu da importância de nós não perdermos a direção. Jesus falou: como também nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Eles faziam tudo que nós fazíamos, que nós fazemos hoje. Eles faziam tudo com muita vontade, com muito desejo. Mas Jesus fala aos seus discípulos: olha, cuidado com o teu passado, cuidado com a tua vida, cuidado com as coisas que estão te prendendo. A advertência de Jesus para os discípulos e para nós hoje, ela não é diferente. Muitas coisas estão prendendo a cada um de nós, nos tirando daquilo que o Pai quer nos mostrar. Muitas coisas estão querendo nos retirar da promessa da palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Muitas realidades, irmãos, elas estão fazendo com que o nosso coração não tenha olhos para enxergar. Jesus se preocupou em nos avisar. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito bom. Estamos felizes, estamos com famílias. Deus tem sido maravilhoso. Mas nós não podemos perder a direção, irmãos. Deus tem um chamado para mim e para você. Deus quer te usar nesses dias. Deus quer, irmãos, com que nós começamos a entender que essas bênçãos é para que você seja bem sucedido com Cristo. Essas bênçãos só vêm acompanhar você, para incentivar você e ver que Deus não esqueceu de você, que Deus te ama, que Deus não quer com que você passe vergonha, mas Ele tem prosperado a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos. Ele tem feito coisas lindas dentro de cada um de nós, para que nós possamos enxergar isso. Tudo provém da minha mão, diz o Senhor. Tudo provém porque eu sou bom para você. Mas quando Ele fala do tempo de Ló, Ló não tinha tempo. Ló não tinha tempo para pensar em Deus. Ló não tinha tempo para levantar altares. Ló não tinha tempo para agradecer a Deus. Eu até olhando no contexto aqui da palavra de Lucas 17, quando Jesus curou os 10 leprosos, a Bíblia diz que um voltou glorificando a Deus. Os 10. Um voltou glorificando a Deus. Lucas 17, verso 17. E Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Eu me lembro de uma pessoa que eu, na minha caminhada cristã, eu conheci. E esse rapaz, que já era um
um senhor já. Era um senhor que estava na igreja, mas ele vivia, irmãos, muito bem. Ele tinha muitos bens, tinha uma grande empresa aqui na região de Campinas. Esse homem era um homem bem-sucedido, não precisava de nada. Mas o orgulho, irmãos, o orgulho é algo que derruba. O homem se deixar levar pelo orgulho, e o fato de a gente não reconhecer, a gente está sendo orgulhoso, a gente está sendo egoísta, a gente está sendo um homem que não está reconhecendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Esse homem, ele caiu, perdeu tudo, tudo que você pode pensar. De um homem, gerente, dono de uma grande empresa. Fiquei sabendo uns tempos atrás que esse homem estava vendendo, não sei se cachorro quente, ou vendendo suco. Misericórdia. Suco de laranja. Corrija minha esposa. Dono de uma grande empresa de Campinas. Eu olho para essa palavra hoje, irmãos, e começa a me preocupar. Porque quando a gente lê aquele trecho de Ezequiel, que Deus fala que aquelas pessoas não esforçaram a mão pelo pobre, pelo necessitado. Porque quando a gente se torna egoísta, a gente se torna orgulhoso, irmão, a gente não vê o nosso próximo, a gente não enxerga a necessidade do nosso próximo. E quantas pessoas Deus está colocando ao nosso redor, quantas pessoas Deus está querendo nos mostrar. Por isso, o título da mensagem dessa noite, olhando para o que está acontecendo ao meu redor, porque Deus está querendo nos abrir os nossos olhos para grandes realidades, para mim e para você, irmão. Agora, se nós não atentarmos para isso, nós corremos o risco de entrarmos em guerra com Deus, de Deus começar a ter inimizade comigo e com você, porque a Bíblia nos fala: não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nessa noite, irmãos, essa palavra me incomodou. Essa palavra, ela me fez fazer uma reflexão. Nós estamos correndo. Às vezes você fala: ô pastor, que palavra dura, ô palavra, eu queria ouvir algo diferente. Não é assim? Às vezes a gente vem para a igreja, quero ouvir algo que me satisfaça, algo que Deus vai fazer, algo que Deus vai abrir. Irmão, quando a gente começa a enxergar a realidade de Deus para a minha vida e para a sua, irmão, as portas vão se abrir na tua vida, irmão. Quando a gente consegue enxergar o pobre, o necessitado que está ao nosso redor, aquele que está chorando naquela casa sem um ombro para chorar. Quando a gente começa a enxergar que eu não estou aqui por acaso, porque eu estou aqui por um propósito muito maior do que o meu propósito.
Eu estou nesse mundo não porque eu estou aqui para satisfazer a minha carne, ou porque eu estou querendo aqui ser um bem-sucedido, tendo grandes diplomas, grandes faculdades. Mas eu estou aqui por um propósito maior. E é isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos naqueles dias. Cuidado. Cuidado com o teu passado. Cuidado para olhar as coisas que você tem visto. Nesse momento, essa palavra me preocupou, porque retardar pode ser perigoso. Retardar a obra de Deus na minha vida pode ser perigoso. Retardar o propósito de Deus na minha vida pode ser perigoso. Quando Deus falou para Ló que ele deveria sair daquele lugar, irmão, ele não conseguiu sair daquele lugar. Os anjos que o Senhor mandou ali para ele, falou: Ló, me dá tua mão aqui, vamos embora rapidinho, senão você vai ser consumido. Os anjos tiveram que pegar na mão de Ló. As filhas, vamos embora. Retardar pode ser perigoso. Deus amava aquela família. Jó era justo, Ló era justo, mas ele não tinha forças. Ele não conseguia enxergar o que estava ao seu redor, porque a sua vida estava focada no mundo. Ele não conseguia ver a obra de Deus, não conseguia ver o que Deus estava querendo fazer com ele, porque os seus olhos estavam focados no mundo. E os anjos pegaram rapidamente: vamos embora, Ló, vamos embora, vamos sair que vai acabar com tudo. Olhe para os sinais que está acontecendo na tua vida. É um sinal para você. É um sinal para a tua vida. Quantos Deus tem nos mostrado? Quantos o Senhor tem falado através de um ungido de Deus, através de um homem de Deus para você? Mas a gente tem se calado. Muitos têm olhado para trás. Por isso muitos estão ficando pelo caminho. O pastor Almir falou algo muito importante ontem no culto aqui dos jovens. Ele disse assim, a palavra de Deus disse assim, foi usado por Deus ontem: ao que vencer, ao que vencer, ao que chegar lá, você ainda está caminhando, e eu estou caminhando. Ao que vencer, diz lá em Apocalipse, Ele dará todas as coisas. Mas, irmão, é tempo de olharmos para o que está ao nosso redor. Eu creio nessa noite que o Senhor preparou essa noite para mim e para você. Talvez você está esperando uma grande resposta do Senhor. Começa a olhar para o que Deus está falando contigo. Comece a ver o que o Senhor
está falando contigo, ao que o Senhor está mostrando para você. É tempo de mudanças. É tempo de mudanças. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: é tempo de mudanças. Amém.